terrível. Mas, aqui nessa casa de fé, de amor e caridade, nós vamos receber algumas palavras de alento, de calor, algumas palavras de conforto, de consolo, em busca de melhorar a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Nós, enquanto estamos aqui nessa terra, temos deficiências pelos nossos vícios morais e pelos nossos vícios sociais. Hoje nós vamos falar justamente do oposto, que é o homem de bem. E o nome do título do trabalho é o homem de bem. Você se considera uma pessoa de bem? Eu sou o Celso, as pessoas me conhecem, né? E esse assunto ele está especificamente no nosso Evangelho, no capítulo 18, um capítulo que tem um nome até bastante sugestivo: Sede perfeitos. E aí ele tem caracteres da perfeição, é um título, né? Homens de bem, que é o título de hoje, os bons espíritas, parábola dos senadores, os santos espíritos, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. E nos caracteres da perfeição, item 2, ele começa nos dizendo assim: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada a criatura de ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual, o que é inadmissível. Então, resumindo, nós vamos atingir a perfeição quando nós vamos ter o Criador, mas essa perfeição é relativa. A perfeição absoluta pertence a Deus, que é o nosso Criador. O segundo parágrafo: é preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, pela qual a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àquele que nos odeia, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Amar aos inimigos, amar aos amigos agora é mais fácil do mundo. A gente vive repetindo isso. A família mais ainda. Eventualmente alguma família tem uma rusga ou outra, mas ainda volta a amar de novo. Então os inimigos, aqueles chatos, aqueles caras que te incomodam, aquelas pessoas que te perturbam, esse tem que aprender a amar, porque ele está no teu caminho, da tua evolução, do teu crescimento. E no último parágrafo, a gente vai ver, diz assim: com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade. O que é isso? O egoísmo e o orgulho, que são os pais de todas as imperfeições do homem. Aí vem vaidade, ciúme, inveja, uma série de outras coisas, né, que a gente já conhece. Aí voltando aqui para o nosso tema, que é o homem de bem, né? A gente vai chegar a uma conclusão, que é um grande desafio, que é a nossa evolução, que é nós chegar ao topo, que é nós chegarmos à perfeição relativa, é nós nos assimilarmos, assim, ficamos parecidos com o nosso Criador, mas não chegaremos à total absoluta. Né? E essa evolução, mesmo que a gente queira ou não, automaticamente nós vamos segui-la. Já falei aqui outras vezes que o homem, pela lei do progresso, ele é impelido a evoluir. Eu posso me atrasar, mas a humanidade, a Terra, ela vai continuar evoluindo.
acontecer comigo que estou atrasado? Eu vou reencarnar em outro planeta de provas e expiações, uma vez que nós estamos passando para o período de regeneração. Então, qual é o grande desafio? É nós chegarmos ao topo, é nós chegarmos à perfeição. Então, a lei do progresso, ela nos mostra que nós nascemos simples e ignorantes. Lá naquela época, bem tardia, mais cedo, os silvícolas ainda estão dentro dessa linha dos simples e ignorantes, que são aquelas pessoas que tinham basicamente necessidades. Então, nessa época de simples e ignorante, o orgulho e o egoísmo fazia sentido, porque a gente vivia só, não vivia em sociedade. Então, tu tinha que cuidar de ti mesmo. Então, se tu capturasse um animal para te alimentar, tu tinha que guardar para ti. Aí, com o passar do tempo, foi criada a sociedade, família, essas coisas, isso foi mudando e nós caminhamos para os imperfeitos, que é onde nós estamos ainda, nesse mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações. É onde ainda o mal está acima do bem. O próximo período, que aqui seria os bons, que é a vegetação, o bem estará acima do mal. O mal não deixará de existir. Ele continuará a existir, mas muito menos do que atualmente. Vamos continuar vendo mães rejeitando os filhos matando pai matando filhos? Possivelmente, mas em menor grau, em muito menor grau. Aí depois desse período de bons, nós vamos atingir os puros e por fim a perfeição. Esse é o caminho que todos nós vamos fazer. Uns mais rápidos, outros mais demorados. Mas a finalidade é essa, a perfeição relativa. Chegaremos lá. Muitas vezes, por que não chegamos lá? Porque pelo caminho, a gente vai aceitando mais a porta larga do que a porta estreita. A gente vai optando pelo que é mais simples e mais fácil de fazer, entre aspas. A gente acaba desviando do nosso propósito, criando propósitos novos, e isso acaba nos atrasando. E esse atraso vai implicar uma demora maior ainda até chegarmos à perfeição. Bom, aí temos as características do homem de bem. Nós vamos ver cada uma delas individualmente depois. Mas aí, antes de nós vermos isso, a gente pode pensar assim: puxa, mas eu tenho que ter todas essas características? Um dia nós vamos ver. Hoje, nós trabalhamos para Deus. Então, não se abata se alguma dessas características não se encaixa com qualquer um de nós. Até porque, em seguida desse tema, que é os caracteres da perfeição do homem de bem, nós temos aqui um ponto que chama-se os bons espíritas. E o que caracteriza, como se conhece um bom espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quer dizer, nós estamos no caminho, buscando esses caracteres, buscando essas características do bem, mas ainda vamos caminhar, ainda vamos reencarnar muitas vezes, outros menos. E essa reencarnação, graças a Deus, que Ele nos dá mais essa chance de nos melhorar, não há reprovação total, nós sempre temos em recuperação, e Ele nos fornece todas as chances do mundo para seguirmos com a nossa existência. Então são elas: o autoconhecimento, fé em Deus e confiança, esperança,
resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação e amor. Vejam bem, quando termina esse texto, quando termina essa parte do Evangelho, ele nos alerta que essas são algumas das características do homem de Deus. Elas não são todas, algumas. E são, se não me falha a memória, 17 que são descritas. Quer dizer, nós temos muito mais pela frente ainda do que essas 17. Bom, aí nós vamos para a primeira, que só eu achar uma coisa que subiu. Achei. Que é o conhecimento de si mesmo. Então, a questão 919, que o Santo Agostinho nos fala no Livro dos Espíritos, ele nos traz esse tema bem mais aberto. Então, ele nos diz assim, interrogue a sua consciência sobre os seus próprios atos. O que ele fazia à noite, quando ele ia dormir? Naquela época não se tinha energia, não se tinha internet, não tinha almoço, não tinha uma série de outras coisas aí que a gente tem hoje. Televisão, Netflix. O pessoal se recolhia assim, tipo 6 horas, 18 horas, iam para seus quartos, tem um monte de tudo que agora. E o Santo Agostinho ele entrava lá naquele quarto e ficava pensando sobre os próprios atos que ele fez durante o dia. O que ele fez para se melhorar. E aí, ele se perguntava assim, pergunte a si mesmo, se não violou essa lei, se não cometeu mal, se não fez todo o bem que podia. Qual é a lei? Nós temos várias leis dentro do Espiritismo. Tem a lei do progresso, a lei de amor, a lei de destruição. Então, ao final do dia, ele parava e começava a recapitular o seu dia, para poder, no dia seguinte, refazer. Obviamente que nós não temos condições de fazer isso, não 100%, mas podemos tirar um período no final da noite, quando a gente vai dormir, aquela oração que a gente sempre faz para dormir, né? Pai, me ajuda, né? Que eu possa ter uma noite de sono maravilhosa quando me libertar do meu corpo físico, que eu possa ter as reuniões dos meus parentes, que eu possa ir ao plano espiritual, me informar com meus amigos. A gente pode fazer isso antes. Pensar no dia da gente. Para tentar fazer amanhã um dia melhor do que o de hoje, melhor do que o de ontem. Quando a gente fala dessa oração, a gente tem que agradecer o dia de ontem, o de hoje e antecipadamente o de amanhã. Porque vejam bem, mas eu não sei como é que vai ser amanhã. Se amanhã for igual a hoje, está excelente. Estou vivo, estou trabalhando, estou estudando, estou aprendendo. Então é o mínimo que eu posso pedir para Deus é que amanhã seja, se for melhor, ótimo, é isso que a gente quer. Mas caso contrário, que seja igual a hoje, que já foi um dia maravilhoso. Mas para aí, não tem problema? Tem. Todo tem problema. E os problemas nos vêm, chegam até nós, justamente para nós podermos amadurecer, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente atingir essa perfeição. Porque se a vida fosse um mar de rosas, ia ficar tão sem graça. Mas poxa, os meus problemas são muito grandes. Olha, Jesus nos disse que o Pai não
te dará um fardo mais pesado que tu possa carregar. Tu pode até estar achando que está pesado, mas é manha tua. Tu pode sim. Tu vai conseguir carregar. E tu vai conseguir resolver. Ah, mas poxa vida, esse problema vai me levar 10, 15, 20, 30 anos. Que isso aconteceu. Gente, 10, 20, 30 anos, uma existência. Em média, hoje, o homem deve ter 70, 80 anos, não sei quanto. É nada. É nada perto da imortalidade. Somos espíritos, já bem envelhecidos, e ainda vamos viver muito pela frente. Isso é uma grande vantagem que a doutrina nos dá e nos ensina, que nos conforta, que a gente pode vir e resolver de novo. Então, assim, o tempo é o melhor remédio para qualquer problema, para qualquer coisa. Ah, mas eu vou largar de lá. Pode até deixar ele ali no cantinho, mas uma hora tu vai ter que te preocupar com isso, como acontece quando tu faz o teu plano reencarnatório. Quando tu senta lá em cima para a terra de novo, para reencarnar, tu senta com o teu anjo de guarda, com mais os teus amigos espirituais, mais uma coisa ali, outra aqui, e aí vai se debatendo o que a gente vai fazer na próxima encarnação. Tem alguns que não têm essa chance, mas nós, em geral, hoje, temos essa chance. E aí nós vamos dizer, olha, eu tive um problema sério no meu casamento, como é que eu vou resolver aquela filha, que isso, a minha esposa, que eu acabei me separando, não sei o quê. E aí essas coisinhas vão se ajeitando. A filha vem com a esposa, a mãe vem com o filho, o pai vem com o sobrinho, e vai se ajeitando de uma forma que comece a se resolver esse assunto da melhor forma possível que nós possamos resolver. E aí a família se reestrutura de novo. Mas vem cá, tia, tu lembra que lá na Inquisição, tu botou fogo lá naquela senhora lá, que todo mundo... não, mas isso aí vamos deixar para depois, não, para um pouquinho. Agora tu vai ter que reencarnar e resolver isso aí. Tu vai ter que dar seguimento nisso aí. Não pode deixar para o lado o problema que tu não resolveu. Tu vai ter todas as chances para resolver. Se tu for lá e não resolver, tu vai ter outra. E assim por diante. Perguntar ainda. Vamos ver. Perguntar ainda, se houvesse a Deus chamado neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Aqui na Terra é muito fácil, né? A gente se esconder, muda de cidade, corta o cabelo, deixa a barba crescer, usa um óculos, escudo, chapéuzinho. Lá no mundo espiritual é tudo real. À medida que a gente vai abrindo os olhos, assim, vai nos mostrar a nossa parte, ou todas, de acordo com o merecimento de cada um, as nossas existências anteriores. Isso aqui me lembra, acho que todo mundo já leu o primeiro livro do André Luiz, né? A parte do filme que aparece lá, do nosso lado, em que ele começa a falar dos bônus horas, né? E aí ele vai lá para que ele quer voltar para a Terra, para ver a família dele, aquela coisa. Mas quantos bônus horas tem? Que bônus horas? Ninguém sabia o que era bônus horas. Quantas pessoas tu ajudaste e tal, não sei o quê. E ele sai dali assim, abatido, sabe o filme. E ele passa no lugar, tem uma senhora do outro lado, e ei, oi, seu André, tudo bem, seu André, como é que vai as coisas? Essa senhora, quando encarnada, era uma das que o povo médico atendia, contrariado, mas a secretária não obrigava a fazer um atendimento gratuito.
pessoa para ele era a única, entre aspas, amiga dele. Era a única pessoa agradecida a ele. E se nós vemos André Luiz, se nós estudarmos o livro do André Luiz, a gente vai ver que ele estava num patamar de evolução não muito baixo. E ele passou 8 anos no grau. Verdade? Aí depois, foi muito ruim. Deixa eu tentar mudar isso aqui. Bom, em casa não está assim. Bom, vamos falar em confiança. Deposite fé em sua bondade, né, e na sua justiça e na sua sabedoria. Confiança. Fé é igual a confiança. Eu lamento. O trabalho não está tão bom, a gente sempre procura fazer o melhor. Mas quando eu abri lá nos meus dois computadores, lá não estava assim. Então eu não sei o que está acontecendo aqui. Então é isso, é confiança e fé. A gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que ter fé em Jesus, tem fé nos bons espíritos, na doutrina espírita. Buscar nessa fé a nossa alimentação espiritual, a nossa alimentação material, buscar nessa fé a esperança para viver, ter certeza de dias melhores e assim por diante. Acrescente fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Nesse mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo de provas e expiações, eu acho que essa aqui é uma das questões mais difíceis para nós encarnados. A fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens materiais. O que acontece? Nós hoje, encarnados, talvez nós devemos dedicar a nossa vida espiritual entre 15% e 20%, e a vida material cerca de 80%. Mas não tem o que se fazer. Nós precisamos ainda dessa materialidade. Nós precisamos ter a nossa casa, nós precisamos ter o nosso alimento, o nosso carro, enfim, todas essas coisas. E deixamos muitas vezes de nos preocupar com essa questão do material, essa questão espiritual, que adivinha o centro espírita, tomar paz, tirar essas energias negativas, equalizar as energias positivas. Saímos daqui bem melhor do que chegamos, porque essa casa ela é impregnada de amor e de caridade, de paz, esperança, de misericórdia. Aqui a gente só tem orações, aqui se pensa somente no bem, não só seu como do próximo. Aqui, se caiu hoje no nosso tema, é amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Se nós não nos amarmos, nós não vamos amar o próximo. Se não amar a nós mesmos, nós não vamos amar a Deus. E esses três conceitos, esses três objetos são importantíssimos. Porque imagina um médico doente tratar um paciente. Imagina um médium doente dar um passe. Que tipo de energia ele vai passar? O médico, que tipo de cura que ele vai passar para o paciente se ele não está bem também? E assim por diante. Enquanto que sabemos que muitas vezes quando os irmãos estão lá sofrendo uma cirurgia ou qualquer outro tipo de ação, os médicos espirituais estão do lado, né? Inspirando, instruindo, certo? Então acrescente fé no futuro, colocando os bens espirituais nos bens temporais. A questão do futuro, Jesus nos disse, né, que a nossa felicidade está no futuro, mas nós temos que começar a trabalhar ela já aqui na Terra. Como que se
faz isso? Através das orações, do amor, da caridade. Qualquer casa espírita que vocês forem, qualquer palestra, qualquer doutrinária que vocês forem, é raro qualquer doutrinador, qualquer palestrante não falar em caridade. Porque esse é um dos pilares do Espiritismo. Ele, a reencarnação, entre outros. Aceite as vicissitudes da vida sem murmurar, entendendo-as como provas ou expiações. Aceite as vicissitudes da vida sem murmurar. Falamos ainda há pouco do fardo que a gente tem que carregar. Né? Quantas vezes a gente reclama daquele fardo? Nós temos que aceitar. Há um fato que a gente chama de assim, ó, a dor e o sofrimento. Todo mundo, muitas vezes as pessoas confundem dor e sofrimento. A dor, vamos dizer assim, quando tu quebra o braço, tu tem aquela dor horrorosa quando tu quebra esse membro. E o sofrimento é depois que tu curou, tu ficar pensando, mas naquele dia que eu quebrei o braço, que horror isso. Então, as vicissitudes, se a gente puder tirar ela da cabeça, muita gente tem problemas crônicos de dor de cabeça. Isso deve ser horrível. Eu tenho problemas de coluna, eu sei qual é horrível também. Mas se a gente tirar um pouco, se a gente puder apartar essa dor da nossa mente, a gente consegue viver melhor. Porque a gente fica murmurando, ficar reclamando, não vai resolver. Não vai, só vai piorar. No momento em que tu começa a murmurar, a reclamar, tu começa a atrair para ti alguns espíritos com os mesmos problemas. E aí vem aquele bandão na tua volta, aquele monte de espíritos na tua volta, sofrendo junto contigo. Enquanto que se tu elevar o teu pensamento do bem, tu vai atrair são espíritos bons. São aqueles que vão te dar esperança, que vão te dar conforto. Mas isso vai curar a minha dor crônica? Não. Mas vai fazer você sentir bem melhor. E muitas vezes o parar de reclamar ajuda demais. Nós reclamamos muito. Ainda pouco na leitura foi isso, né? Muitos pedem, né? Mas muitos esquecem de agradecer. A gente vive pedindo. Deus, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Em uma oportunidade, eu conversando com um espírita mais antigo, eu perguntei para ele, mas será que Deus se incomoda? Toda hora. Pai, me ajuda com esse problema. Pai, me ajuda com aquele ali. Pai, como é que eu faço agora? Falou o pneu. E ele me disse assim, não, pede sempre no coração que venha de dentro de ti. Pede com amor, que tu vai ganhar. Agora não pede casa, ele não vai te dar, não vai te dar carro. Ele pode até te dar um emprego para tu comprar o carro, para casa, mas bem material. A doutrina espírita é totalmente voltada para o espírito, por isso que ela diz doutrina espírita. Gente. Continuando. Doe doses abundantes de caridade e de amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem, beneficência. Essa foto, isso aqui, ela é de uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. E a parábola nos diz que o homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. E esse homem foi espancado, foi tirado todo o dinheiro dele, todos os bens materiais, e deixaram até tirado daquilo.
ficou. E nisso passa o padre, o fariseu, olha ele lá e diz, não vai ser problema, né? Não vou nem parar aí. Passa um outro, se eu tiver que ajudar esse cara aí, com a minha roupa limpinha, eu vou sujar o sangue dele. E aparece um terceiro, que é um samaritano, que era uma tribo que não era bem vista antigamente em Israel, e ajuda. Passa vinagre no cara, vinho. Nem eu sabia que essas coisas são até medicinais, né? Não é tomar, é passar no ferido, né? Principalmente o vinho. Embora o vinho medicinal também é medicinal. E além desse fato todo, ele pegou esse cidadão, colocou em cima do cavalo dele, levou até uma estalagem, instalou o cidadão lá, aí deu seguimento no trabalho dele, porque ele era um viajante, e deixou pago a estalagem dele. Isso se chama beneficência, isso se chama caridade, porque ele se preocupou com a questão material, com a questão moral, como não vai tirar. E muitas vezes a gente não faz isso. Bom, o que acontece? Essa doutrinária eu tinha proposto lá para os nossos parceiros lá da Casa Espírita, que eu faria ela em 2 etapas. Hoje o nosso tempo já está estourando, então no dia 30, se a semana que vem na outra, nós vamos dar sequência. Espero trazer uma filha bem melhor do que está hoje, né? Infelizmente eu peço desculpa. Então, vamos dar seguimento aqui para o pessoal que fazer o passe. Vamos agradecer a presença e a paciência de todos aí comigo. Espero ter